Muitos de nós acham que o seguro de carro é meio uma enganação, mas recentemente meu amigo Rob teve um pequeno acidente e isso destacou algo que realmente me chocou. Neste vídeo vou explicar o que aconteceu, mas também vamos conversar com um especialista em seguros para descobrir como podemos nos proteger melhor se a mesma coisa acontecer conosco. Agora, quando falamos sobre picaretagens no seguro, o que vem imediatamente à mente são prêmios abusivos, ou renovação. Ou, ainda mais frequentemente, que quando você tenta acionar o seguro, a seguradora tenta escapar da responsabilidade. Seja com alguma nota de rodapé obscura no contrato original dizendo que você, na verdade, não está coberto para aquela ocorrência específica, ou eles vão tentar não pagar o valor total. Mas o que aconteceu com meu amigo Rob realmente é bastante chocante e não é um caso isolado. Isso é algo que está embutido no sistema de seguros. Ele comprou esse Volvo por cerca de 2.000 libras há alguns meses. E na semana passada, enquanto ele dirigia por uma vila a cerca de 15, 20 milhas por hora, alguém estava saindo da garagem, não o viu e quase beijou a lateral do carro. O dano não parece tão grave, mas infelizmente é pior do que você imagina. Porque essa parte aqui foi dobrada para dentro. Quando você abre a porta, as duas superfícies se tocam. Então é uma questão de endireitar tudo isso, e isso acaba tornando mais caro. Agora, se fosse só um amassadinho normal, talvez desse para puxar, preencher e pintar, talvez 100, 200 libras para consertar. Por causa do que vai ficar mais ou menos na faixa das 600 libras. Então, infelizmente, acaba virando um caso para o seguro. No entanto, pela forma como o acidente aconteceu, esse é claramente um caso em que ele não tem culpa. E o outro motorista admitiu a responsabilidade. Então, em teoria, tudo deve ficar bem. O outro motorista vai acionar o seguro dele. Meu amigo vai arrumar o carro. Não vai custar nada para ele. O outro motorista vai ter que pagar uma franquia, eu acho, e talvez o seguro dele fique mais caro. Mas aí acaba, certo? Errado! Agora, Rob não entende muito de carros. Então, quando tudo isso aconteceu, ele me ligou e disse: olha, estou nessa situação em que o carro foi batido. O outro motorista assumiu a culpa e vai acionar o seguro deles. Isso não afeta o meu, certo? E eu só pensei, e a princípio achei que não. Claro que não vai. É um sinistro sem culpa, não feita por você, vai ficar tudo bem. Mas então, lá no fundo da cabeça, eu lembrei de ter ouvido há um tempo que mesmo se você tivesse um acidente sem culpa, ainda assim, mesmo que outra pessoa pagasse todos os custos e assumisse a responsabilidade, ainda poderia afetar seu seguro. Então eu fiz uma pequena pesquisa, embora em algum momento eu tenha ouvido que esse poderia ser o caso. Acho que todo o conceito era tão absurdo que eu simplesmente apaguei isso da minha mente. Mas foi isso que eu descobri. Então, primeiro de tudo, a definição de um sinistro sem culpa é aquela em que sua seguradora recuperou todos os custos associados ao seu pedido de indenização de um terceiro. A terceira parte terá assumido toda a responsabilidade financeira, o que é crucial, e sua seguradora não terá nenhum prejuízo financeiro. Então, o que eu descobri depois, aparentemente, não faz absolutamente nenhum sentido. E é o seguinte: qualquer sinistro sem culpa ou com culpa, qualquer sinistro aberto por você será registrado no seu histórico de sinistros. Então, o sinistro com culpa, ok, eu entendi isso. Em muitos casos, os prêmios realmente aumentam, mesmo após um sinistro sem culpa. Isso acontece porque sua seguradora vai te considerar um risco maior daqui para frente, mesmo que você não tenha culpa. Infelizmente, é provável que você perca seu bônus por ausência de sinistros ao fazer um sinistro sem culpa. Isso porque, tecnicamente, você fez um sinistro, mesmo que o pagamento venha de um terceiro. Que absurdo total é tudo isso! Até mesmo o bônus por não ter sinistros vai embora, mesmo não sendo absolutamente sua culpa. Agora, já existem muitas maneiras pelas quais as seguradoras tentam nos desencorajar de abrir um sinistro legítimo. A primeira é a franquia. Se o sinistro for pequeno e a franquia 300 libras, custando 200 ou 300 para consertar, não vale a pena acionar o seguro. Portanto, você não vai se dar ao trabalho de fazer isso.
A segunda situação é se você ainda tiver um acidente sem culpa, mas a outra parte não está presente para assumir a responsabilidade. Por exemplo, se o seu carro for vandalizado ou se alguém, enquanto está estacionando, arranha o seu carro, mas não deixa um bilhete, isso se torna uma sinistro com culpa. Tecnicamente não é sua culpa, mas como ninguém mais pode assumir, isso é registrado como culpa sua. Você fará de tudo, exceto em casos de valor muito alto, para evitar acionar o seguro. Agora, tudo isso eu já sabia, não achava que talvez estivessem todos corretos, mas eu conseguia entender. Mas isso agora parece que, mesmo se for um sinistro sem culpa, pela qual outra pessoa assumiu a responsabilidade e está pagando, não é culpa sua ou da forma como você dirige, eles ainda vão classificar isso como um sinistro e o seu prêmio de seguro pode aumentar. Agora, talvez nada disso seja uma surpresa para você. Talvez eu seja o único idiota que não percebeu que era assim. Mas me parecia que isso é uma prática tão absurda e injusta que acho que parte de mim simplesmente não queria acreditar que era verdade. Tudo isso tem o efeito acumulativo de desencorajar todos, exceto os acionamentos do seguro realmente indispensáveis. As seguradoras justificam isso dizendo que, mesmo que você se envolva em um sinistro sem culpa, isso aconteça com você, estatisticamente, você tem mais chances de se envolver em outro sinistro sem culpa. Agora, isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim, e me parece que é apenas um sistema muito conveniente para, mais uma vez, evitar pagar. Se isso acontecer com você, quais são suas opções? Vamos conversar com Tim Elliott, motocrane guru, e descobrir. Oi, Jack. Obrigado por me convidar novamente. Agradeço muito. Em relação a qual é a melhor coisa a se fazer quando você está envolvido em um incidente que não é sua culpa e você está basicamente preso a duas opções diferentes. Ou você aciona o seguro ou não aciona. Agora, em uma situação em que alguém bateu no seu veículo e o danificou de alguma forma, isso pode depender muito do custo envolvido. Pode ser em um estacionamento e um pequeno arranhão no estacionamento. Pode ser alguém batendo na traseira do seu carro em uma rotatória. As duas situações são bem diferentes. Então, pode ser que a pessoa sugira resolver a situação sem acionar as seguradoras. Agora, dependendo do custo real envolvido, existem prós e contras em relação a isso. Se for algo pequeno, pode ser do seu interesse fazer isso. E também para a pessoa que bateu em você, é do interesse dela. Mas se o dano for maior, eu não recomendaria. Agora, os motivos são que muitos não sabem que o conserto de veículos pode custar bem mais do que pensam. Mas em uma situação em que é apenas um pequeno arranhão no veículo, a melhor maneira de lidar com isso, e isso protege ambas as partes e não só você, é ter algum tipo de contrato onde esteja descrito como o incidente aconteceu, qual é o dano ao seu veículo e o acordo que foi feito. Ambas as partes concordam com isso. E a parte fundamental disso é que precisa ser acordado como um acordo total e definitivo. Assim, caso alguma seguradora questione isso no futuro, você terá um documento assinado pela outra parte dizendo que foi acordado como um acordo civil e não houve necessidade de passar por uma seguradora como um sinistro. Agora, a alternativa a isso é que você realmente precise acionar o seguro. E analisando as abordagens para fazer isso, você pode acionar a sua própria seguradora. Novamente, há prós e contras nisso. Os prós disso são que, caso algo dê errado, você não fique satisfeito e haja algum tipo de disputa ou reclamação, então você pode recorrer ao ombudsman. Alternativamente, você pode acionar a seguradora da outra parte, mas não recomendo, pois isso pode afetar você. Direito legal, pois se houver reclamação, você não pode recorrer ao ombudsman. Por isso, eu recomendaria não falar com a seguradora da outra parte. Mas a maneira mais segura de proceder, caso você tenha um incidente desse tipo, é acionar o seu próprio seguro. Ótimo. Só quero confirmar se o contrato que você mencionou está disponível no seu site. Não está, mas eu posso disponibilizá-lo. Isso é algo que posso fazer por você, certo? Então, Vou colocar o link na descrição do vídeo. Então, se você garantir que ele esteja em algum lugar do seu site, qualquer pessoa que precisar pode acessar e pegar. sim, posso fazer isso para que baixem direto. É apenas um modelo simples. Sim, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, queria te perguntar mais sobre por que isso acontece, pois acho muitas situações injustas, mas entendo o motivo. Vou te dar um exemplo. Há 3 anos eu tinha um Peugeot 205 estacionado legalmente em frente à minha casa. Eu não estava nele. E durante a noite, alguém deu ré, bateu nele, foi embora sem deixar bilhete, nada disso.
Eu encontrei o carro assim e comuniquei ao seguro. Agora, isso não foi culpa minha. Mas como não há mais ninguém a quem eles possam recorrer para recuperar o dinheiro, eles vão classificar isso como um sinistro que conta contra você. Eu não gosto disso, mas eu entendo, tudo bem. Mas nesse caso, sabe, eles têm um terceiro disposto a pagar, sabe, pelo dano, ou o seguro vai pagar pelo dano no carro do meu amigo. Eles admitiram completamente a responsabilidade. É bem direto. E simplesmente não faz sentido que a seguradora não esteja apenas penalizando quem cometeu o erro, porque está, já que o prêmio deles vai aumentar. Mas também vão punir meu amigo, que não fez nada de errado. Como isso pode acontecer? Não faz sentido para mim. Sim, quanto a isso, concordo completamente com você. Eu acho totalmente errado e isso fica bem complexo de explicar. Então, vou tentar ser breve e conciso. Mas o que acontece é que, no caso de alguém ter danificado o seu veículo, isso entra em um ramo do direito chamado responsabilidade civil, que é um ilícito civil. No caso de, por negligência de outra pessoa, você ter tido algum tipo de prejuízo financeiro por causa disso, então você deve poder reivindicar esse valor da parte responsável. Então, existe um argumento de que, se você se envolveu em um incidente como esse e, ao notificar seu seguro, no ano seguinte o valor do seu prêmio aumenta, você deveria potencialmente poder reivindicar esse aumento do prêmio da outra parte, se ela for responsável por isso. Mas as seguradoras não permitem que você faça isso. Agora, do ponto de vista de uma seguradora, apesar de eu não gostar, isso tem um fundo de verdade. Então, quando você realmente se refere à Associação de Seguradoras Britânicas, e ao que eles dizem sobre isso, eles realmente dizem que, de acordo com estatísticas, quem já acionou o seguro tem mais chances de acionar o seguro novamente no futuro. Agora, o motivo para isso, novamente, é um pouco estranho. A ABI divulgou muita propaganda dizendo que, ao acionar o seguro, seus prêmios aumentam, você perde o bônus do seguro e isso pode te afetar de várias formas. É um dos poucos contratos em que você pode entrar que pode custar milhares de libras e eles ainda tentam impedir seu uso. Então, esse é um lado da questão que eu considero bastante clássico. Mas o outro lado disso é que, quando você aciona o seguro e descobre que, na verdade, não é tão doloroso quanto você pensava, e quando recebe o valor do seu prêmio e ele não aumenta tanto quanto você imaginava, então realmente não é tão doloroso assim. Então, existe realmente esse elemento de verdade aí, onde você provavelmente tem mais chances de acionar o seguro porque não é tão ruim quanto você pensa. Estatisticamente, o que eles dizem tem certa verdade. Ainda discordo, pois, se você é inocente, por que deveria ser penalizado? Não, exatamente. Quero dizer, é isso que estou percebendo aqui. Essencialmente, você está sendo penalizado por usar o serviço. Agora, entendo que estatísticas podem mostrar mais chances, mas no essencial, isso significa que o que você está me dizendo soa para mim como: se você está acionando o seguro, parece que você não se deixa dissuadir por toda a propaganda contra acionar o seguro. Você pode precisar acionar o seguro futuramente. E eles estão te penalizando por isso, né? O que é completamente absurdo. É totalmente insano. E outra coisa é que claramente depende do tipo de veículo que você tem e da área onde você mora. Se você tem um carro velho que custou 500 libras ou 1.000, nem vai acionar o seguro e talvez só tenha seguro contra terceiros, incêndio e roubo, então não se preocupa com isso. Mas se você tem um veículo novo, ou o mais importante, um veículo em leasing, um veículo em plano de compra pessoal ou um veículo em contrato de locação pessoal, bem, existem limitações no contrato em que você é penalizado se devolvê-lo danificado. Se esses veículos sofrerem algum dano, você vai acionar o seguro. Então, parece errado você estar envolvido em uma situação que não é sua culpa. Você cumpre seu dever contratual, independentemente de quem te deu o veículo, e ainda assim é penalizado financeiramente. Acho isso totalmente errado. Agradeço muito ao Tim pelo conselho. Visite o site dele se tiver dúvidas sobre seguro. Se você já passou por alguma prática injusta ou se acha injusta alguma outra atitude das seguradoras que eu não mencionei, comente abaixo para continuarmos a conversa. Muito obrigado a todos por assistirem e espero vê-los no próximo vídeo.